A nossa lição, ela está estruturada em alguns tópicos que serão abordados ao longo dessa semana, né? Hoje é apenas a abertura, né? E os irmãos terão a oportunidade de vivenciar alguns desses conteúdos, mas eu quero de partida já, assim, estimular os irmãos a colocarem em prática aquilo que nós viemos aprender. Amém, meus amados irmãos? Esse é o ponto fundamental da lição. É a prática pentecostal. Nós não podemos apenas teorizar a respeito do Espírito Santo, quem é Ele, o que faz, de que forma age, o que é que Ele tem para nós, o que é que Ele tem para a igreja, como Ele age na igreja, se nós não colocarmos em prática. Talvez o diferencial da igreja primitiva fosse esse. Era um povo acostumado à meditação, ao estudo e à prática. Não é? Paulo sintetiza muito bem isso que estamos falando. Era um homem de extrema erudição, falava pelo menos 4 idiomas, era um homem de grande conhecimento, para a sua época era um intelectual sobre qualquer aspecto, mas era um homem de prática. Era um homem onde ele chegava numa reunião, havia batismo, havia cura, havia renovo, havia movimentação do Espírito Santo, coisas tremendas aconteciam. Então nós temos esse desafio, que é aliar a teoria à prática. E a verdadeira prática, que é a prática que está na palavra de Deus. Porque não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito, como eu acho que deve ser feito, como eu penso que deve ser feito. Eu tenho que fazer conforme a palavra de Deus diz. Amém, meus amados irmãos? A nossa lição, para quem está com a lição aí, eu pedi ali para os jovens projetarem os nossos slides, não é? A nossa lição abre com um pensamento de John Wesley. John Wesley dizia, entre outras coisas, o seguinte: sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Para quem não conhece, né, John Wesley era um pastor, um grande avivalista inglês, e era um homem que tinha uma profunda comunhão com Deus. Era um homem que buscava o revestimento, e o avivamento, foi o promotor do avivamento, um dos promotores do avivamento ao longo da história. É um homem de grande envergadura e de envolvimento com a palavra de Deus, com a prática e com o crescimento da igreja. Deus o usou poderosamente. E esse pensamento, ele diz, em outras palavras, que o crente guiado pelo Espírito não peca. Essa é a razão pela qual há tantos pecados. Entendam-me, essa colocação não é um problema da seara, é um problema da igreja. É porque nós procuramos ser guiados pelos nossos instintos, pelos nossos desejos, por aquilo que nós pensamos, e esquecemos de ser guiados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos guia, irmão, dá tudo certo, até nos momentos do dia a dia. Você está numa situação crítica e pede orientação a Deus, e Deus age. Amém, meus amados irmãos? Eu me lembro que eu trabalhei só fazendo aqui essa introdução, né, termos práticos, vou procurar sempre abordar a prática. Eu trabalhava numa instituição, um grande grupo empresarial aqui de Pernambuco, mas eu era um funcionário raso, né, era um simples auxiliar do departamento pessoal. Eu tinha feito um concurso no Bandep, o Banco do Estado de Pernambuco, os mais antigos aqui conhecem, e já fazia 2 anos que esse concurso tinha sido feito. Eu já tinha perdido a esperança, né, não tinha como mais ser chamado, e etc. E o meu chefe era um homem muito mau, era um homem terrível do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, era uma coisa séria. E eu me lembro que eu estava datilografando nesse tempo, né, existia a máquina de datilografia, ainda não tinha computador como nós temos hoje, estão disseminados, né? E eu estava datilografando a lista de culto relâmpago da igreja que eu fazia parte. E aquela opressão terrível no trabalho, todo o contexto, era um negócio sério. Eu não vou entrar em detalhes para a gente não gastar tempo nisso, que não é o nosso foco. Eu só quero falar sobre como o Espírito Santo age. E eu me lembro que eu estava datilografando e chorando. Datilografando a lista e chorando. E naquele choro que eu estava, eu orei e disse assim: Senhor, toma uma providência, Jesus, age em meu favor, Senhor. Está insuportável esta luta. 5 minutos depois,
a portaria liga, olha, tem uma mulher aqui querendo falar com Daladier. Uma mulher querendo falar, nesse tempo não tinha WhatsApp, né? 1992. Aí o que aconteceu? 1991, 92, uma mulher querendo falar com Daladier, uma mulher. E aí eu disse, uma mulher, é a irmã dele. Ah, muito bem. Aí eu me dirigi à portaria e ela disse, bem discreto, né? Disse, olha, eu vim te entregar o telegrama do chamado do Bandep para tu começar a trabalhar lá. O Espírito Santo, irmãos, ele age nas nossas fraquezas, nós vamos ver sobre isso, age na nossa oração, ouve a nossa oração e toma providência. Veja, num tempo que não existia telefone, WhatsApp, Deus já estava trabalhando lá, já tinha mandado a minha irmã, nós moramos ainda em Igaraçu, e eu trabalhava ali na Coelho Leite, por trás do Tempo Central de Recife. Quer dizer, ela já vinha no caminho, eu estava chorando, orando, e Deus já estava trabalhando, porque era impossível ela chegar com 5 minutos, né? Ela vinha já no ônibus, me entregou, eu fiz todos os exames, cheguei para aquele homem ímpio, mau, cruel, e disse, estou pedindo demissão hoje. Mas rapaz, não faça um negócio desse não, estou indo embora. E fui embora, né? Ainda fiquei 2 anos no banco, depois veio a demissão de Joaquim Francisco, mas aí é outra história, né? Foram demitidos 1.500 funcionários, o banco estava se reestruturando, mas Deus cuidou de nós até hoje. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo é esta realidade na vida da igreja. De partida aqui, eu queria apresentar um detalhe interessante, que pode surgir um questionamento. Mas, irmão, e como é que fica os irmãos que não creem no batismo no Espírito Santo? Que não creem na evidência dos dons, na atualidade dos dons espirituais? Eu vou contar uma metáfora para você. Imagine que o crente chegou no céu, e quando chegou lá tinha um bocado de presentes endereçados para ele, o endereço dele, o nome e o endereço dele. Aí ele chamou um anjo e disse assim, mas o que está acontecendo que esses presentes nenhum chegaram na minha casa? Aí o anjo disse para ele, você nunca pediu? Estava tudo aí empilhado para você. Então essa é a questão. Nós pedimos e recebemos os dons. Nós pedimos e recebemos o batismo no Espírito Santo. Nós pedimos e recebemos aquilo que Deus tem reservado em dons espirituais e ministeriais e várias outras revelações. E eles não recebem porque não querem, irmão. Não são menos crentes nem mais crentes que nós. Eles simplesmente não querem. Não querem. Aliás, há muitos crentes assembleanos que têm assim, um certo pavor de orar pedindo a Deus que dê. Senhor, não me dê isso não. Ele não quer não. Pronto, está tudo certo. Você não vai deixar de ser salvo porque não é batizado no Espírito Santo. Você simplesmente não vai gozar da antessala do céu. Isso aí que está sendo distribuído pelo Espírito Santo para nós, irmãos, é a amostra grátis. Está lembrado da amostra grátis das irmãs que vendem perfume, vendem Avon, né? Aquele frasquinho bem pequenininho, só para você sentir o cheiro do perfume. Pronto, os dons são isso aí, a amostra grátis do que nós vamos ver no céu. E Deus está nos dando hoje um pouquinho daquilo que vai ser a eternidade. Você quer? Quero não. Pronto, está tudo certo. Está tranquilo. Está certo, meus irmãos? Então, é por aí. Pneumatologia é o assunto do primeiro ponto da nossa lição, né? Aliás, a introdução da nossa lição aqui, né? Por que estudar sobre o Espírito Santo? E fala sobre essa matéria, que é uma matéria, não é? Pode passar aí, por favor, para a próxima. Obrigado, muito obrigado. Pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo, e vem de 2 termos gregos. Aqui não é uma aula de grego, evidentemente, né? Nós trouxemos apenas para dar um pouquinho de caldo, né, ao assunto. Pneuma ou pneumatos. Pneumatos é um tempo grego, né? A língua grega ela é bem específica em seus termos, né? E o pneumatos, como a gente encontra em algumas situações, é o genitivo. Genitivo em grego é posse, indica que alguém possui uma coisa ou objeto. Então, quando eu quero dizer pneuma, eu estou falando um espírito em geral. Quando eu digo pneumatos, é um espírito de alguma coisa, aquela posse. E logia, nunca, se você não aprender nada nesta manhã, aprenda isso. Nunca pronuncie logia, nunca.
tá certo? Se você estiver falando em português, teologia, não tem problema nenhum, pneumatologia. Mas se você disser assim, o grego diz, aí você diz sempre logia, porque não existe a pronúncia G como J nós temos aqui no nosso português. Por exemplo, gelo, né, é G, mas a gente pronuncia como J. E não existe essa pronúncia em grego. É sempre guia, gato, gama, tá certo? Garfo, essa pronúncia como se pronunciássemos essas palavras em português. Então, se você não aprender nada, logia, né, vem de logos, que é o termo palavra. No princípio era o verbo logos, a palavra de Deus. É o próprio Senhor Jesus falando pela boca de Deus. E nós temos na junção desse termo, né, nesses dois termos, da pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Tá certo? É sobre isso que nós vamos falar aqui rapidamente na nossa lição. No próximo slide, né, nós vamos ter alguns motivos pelos quais devemos estudar sobre o Espírito Santo. A lição fala sobre isso. Nós estamos seguindo aqui o roteiro da lição. Primeiro, para que não haja ignorância a respeito da sua existência, né? Os autores da lição citaram o texto de Atos capítulo 19, versículo 2, quando Paulo se dirige a um determinado grupo e pergunta: olha, vocês já foram batizados no Espírito Santo quando cresce? Aí eles se viram para Paulo e dizem assim: nós nem ouvimos dizer que existe Espírito Santo, né? Infelizmente, alguns crentes vivem nesse limbo, né? O que é o Espírito Santo? O que é isso? Né? Para que serve? Né? E nós devemos ter a consciência do ponto de vista bíblico do que é o Espírito Santo, o que ele faz, né? Quem é essa pessoa, né? E a sua atuação na igreja. Segundo lugar, porque nós somos pentecostais. A Assembleia de Deus, via de regra, é uma igreja pentecostal. Então, se nós somos uma igreja pentecostal, irmão, nós temos que conhecer sobre o Espírito Santo. E o que é ser pentecostal? Aí está aí a definição que foi colocada na nossa lição. Nós só pensamos e colocamos ali para ajudar, né, o entendimento. Pentecostais são aqueles dentre os evangélicos, é um grupo dentro dos evangélicos, por sinal o maior grupo aqui do ponto de vista brasileiro, né, que creem na atualidade do batismo no Espírito Santo como uma experiência posterior à conversão. Nós não cremos que o batismo no Espírito Santo está alinhado com a conversão, ou seja, a pessoa aceitou Jesus agora e já está batizado. Nós não cremos assim. Nós cremos que ele é a habitação do Espírito Santo, que é o que diz a palavra: aquele que me ama guardará o meu mandamento, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Mas nós cremos que há uma experiência posterior à conversão. Depois de convertido, o crente busca o batismo no Espírito Santo e é revestido de poder. E isso está na própria palavra de Deus. Jesus olhou para os seus discípulos e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Todo mundo já tinha recebido o Espírito Santo. Aí lá em Atos, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. É como eu estou aqui, com uma camisa, estarei vestido ou não? Se eu tirar esse paletó, estou vestido, está tranquilo, né? Mas aí eu coloco o paletó, e aí eu estou revestido. Vestido de forma dupla. É isso que se entende pelo batismo no Espírito Santo. É esse revestimento de poder na vida do crente. Não por acaso, as igrejas pentecostais são as que mais crescem, as mais dinâmicas, as mais atuantes. Não quero entrar aqui em detalhes, porque não é esse o foco da nossa lição. Mas para onde você olhar, essa é a realidade. E a realidade não tem como a gente questionar. Tá certo? Além disso, nós cremos também nos dons espirituais e ministeriais. E não cremos da mesma forma que os chamados cessacionistas creem. Eles creem que dons espirituais e ministeriais são aqueles trabalhos que desenvolvemos no dia a dia da igreja. Nós cremos que esses dons são dados pelo Espírito Santo diretamente para o que for útil. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais adiante, né, se conseguimos encaixar aqui dentro do tempo, creio que dará. Então veja só, depois do batismo no Espírito Santo, ele mune a sua igreja com dons. E aqui cabe novamente aquela observação de que falamos anteriormente. Mas a gente via tanta gente profetizando antigamente.
as irmãzinhas aqui mais antigas, os irmãos também. A gente via louvores espirituais nas ceias do Senhor. A gente via interpretação de línguas, um falava dali, o outro interpretava do outro lado. Eu me lembro que um dia eu estava no Templo Central de Recife, e ali cabe muita gente, eu não sei precisamente quantas pessoas, mas deve ser aí umas 5.000 pessoas. E o pastor Gesiel Gomes estava pregando naquele dia, quando um irmão começou falando em línguas, e ele começou ouvindo, e aquele irmão começou falando em línguas muito mais alto que todo mundo, e de repente todo mundo se calou. Imagine você calar 5.000 pessoas. E o pastor começou, e o irmão falava de lá e ele interpretava de cá. E falava de lá e interpretava de cá, e falava de lá e interpretava de cá, a igreja todinha calada. Quando terminou aquele fenômeno, aí foi que foi poder, irmão. Aí alguém pode dizer assim, por que a gente não vê isso hoje? Porque está faltando você se dedicar e buscar. Os dons estão aí. As caixinhas com o seu nome está lá. Tudo esperando somente você pedir. Só que a gente tem muita disposição para pedir bênçãos materiais. Senhor, abre a porta, dá um carro novo, dá um salário de 15 mil reais. Quem não quer aqui, irmão, um salário de 15 mil reais? Todo mundo quer. Mas o que é que diz 1 Coríntios 12, 31? Buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Sabe o que é buscar com zelo? É com aquela agonia que você busca o salário de 15 mil. Me dá, Jesus. Chega, chora. Chega, sai, né, sangue. Como Jesus, né, experimentou aquela situação lá no Getsemane em grande agonia. Mas a gente diz assim, Senhor, se tu quiser dar, tu dá, Jesus, vê lá. Assim, lá no finzinho da oração, nas últimas palavras. Aí ele não dá. Aí a gente fica reclamando, cadê a profecia? Cadê, irmão? O profeta está aqui, está você aí, está eu, está nós aqui. Estamos nós todos aqui. E o Espírito Santo quer dar. E os dons estão à disposição da igreja. Mas muitas vezes nós não pedimos. Então precisamos conhecer esse assunto para orar com sabedoria, dizendo a Deus, Senhor, me dá, me usa. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E Ele certamente dará. E eu creio que nesta manhã, Deus irá levantar aqui profetas, intérpretes, pessoas com o dom de cura, pessoas com o dom de operação de maravilhas, toda sorte de dons, e toda sorte de dons espirituais e ministeriais também. Porque se Deus dá a sua palavra e instiga o seu servo, nosso pastor, para falar nesse assunto, é porque a igreja precisa e o Espírito Santo está batendo na porta de forma latente. Eu estou aqui esperando. Onde estão aqueles que estão dispostos a serem usados? Esse é o clamor do Espírito Santo nesta manhã. Eu estou aqui, eu estou presente. Eu quero dar. Para aqueles que pedem ansiosamente, para aqueles que se colocam nas minhas mãos. É para hoje, é para esse tempo, é para esse momento, meus amados irmãos, que nós precisamos disso. Amém? Então, nossa igreja é uma igreja pentecostal e, portanto, crê na atualidade dos dons, na manifestação do seu Espírito, no batismo do Espírito Santo e estimula a que os crentes busquem o cumprimento da palavra de Deus. Atos 2, 17, a parte A que diz assim, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E em terceiro lugar, porque nós vivemos hoje na dispensação do Espírito. Tivemos a grande atuação do Pai no Antigo Testamento. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não estava agindo, muito pelo contrário, ele estava presente. O Senhor Jesus estava presente, se manifestou a Josué, não é? Por exemplo, mas o Pai estava de uma forma mais, né, assertiva. Aí chega o ministério do Senhor Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. É Jesus que está em evidência, e o Pai também está agindo. Quando Jesus saiu da água, o que foi que aconteceu? Bradou uma voz do céu, esse é meu filho, em quem eu me comprazo, e sobre ele estava o Espírito Santo. Estavam os três ali, mas o foco era o Senhor Jesus na sua atuação ministerial. E a seguir, a partir do livro de Atos, vem quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz, que impulsiona a igreja, que comissiona os seus servos para fazer missões. Uma série de situações que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, daí é que nós temos
né? Essa importância de vivermos, irmãos, de fato essa dispensação. E há aqui um alerta sombrio. Jael viveu o tempo todo com Deus, Deus agindo. Racha o mar, desce sobre o monte, é aquela coisa terrível. E no fim aquela religiosidade rasa. Por quê, irmãos? Mas não era o povo de Deus, mas não era os filhos de Deus, não estava todo mundo com Deus, Deus não estava de forma tão... Porque você imagine que Deus está ali sobre o monte, fumegando. Era negócio para ser crente até o osso, irmão, como a gente diz aqui no Nordeste. Mas era um povo que, passada aquela euforia, já estava adorando um Baal. Passou a euforia, já está atrás dos Moabitas. Passou a euforia, está adorando os deuses dos filisteus. Porque nunca conseguia se aprofundar. Então, nesta era em que estamos, nós temos que nos aprofundar, irmãos. Nos aprofundar em todas as áreas que você puder imaginar. Tanto na pregação, como na oração, como na vida diária, cotidiana. Nós vamos ver, né, um pouquinho mais adiante esses aspectos. Nós temos ainda uma coisa muito importante que os autores, né, dessa lição colocaram, que é discernir as falsas doutrinas que acontecem no dia a dia. Né, nós temos, gostaria que passasse aí, por favor, o próximo slide, né? Nós precisamos discernir através do Espírito Santo, porque as coisas desse mundo, irmão, se discernem espiritualmente. O homem material entende as coisas de forma material, é racional, 1 mais 1 é 2. Aí você chega nos domínios do Espírito, as coisas mudam de figura, porque Deus vai multiplicar 0. E a teoria não vai funcionar, vai mandar você andar sobre as águas, como Jesus mandou Pedro, e a física não combina com isso. Então, a limitação humana para, e daqui por diante é espiritual, a luta, o entendimento e o discernimento. Algumas doutrinas, não é, se impuseram sobre o Espírito Santo ao longo da história. A igreja era muito nova quando essas doutrinas surgiram, né? As pessoas tinham entendimento errado. Pasmem dos senhores e senhoras, não é nada novo, é coisa que acontece desde sempre. O ser humano é o mesmo, é um ciclo, não há nada novo debaixo do sol, só muda a roupagem, né? Mas as coisas se repetem. Então nós temos aí doutrinas falsas afirmando, por exemplo, que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Nós temos hoje os testemunhos de Jeová, mas essa teoria, essa ideia é derivada do judaísmo. O judaísmo nunca entendeu o Espírito Santo como uma terceira pessoa. Aliás, eles não creem nesse negócio de trindade, né? Esse assunto não existe para eles. Então era a força ativa de Deus, né, que replicou-se nos testemunhos de Jeová. Nós temos também a tradição cristã siríaca, que entende que o Espírito Santo é o aspecto feminino de Deus. É uma coisa, um detalhe interessante que pouca gente sabe. E esse entendimento deriva, né, do termo hebraico ruar, melhor pronunciando, é ruar, não é ruar, é ruar. E aí o que acontece? Como esse termo no original hebraico é feminino, eles entenderam que era a manifestação feminina de Deus, o Espírito Santo. É uma segunda Eva, é o anjo Gabriel, uma criação de Deus. Outros negam a sua divindade, como grupos unicistas, como o Voz da Verdade. Não vou nem entrar nessa confusão aí, né? Que está um debate medonho nas redes sociais. Mas enfim, é um grupo que é unicista, não crê na Trindade. Portanto, nega a divindade do Espírito Santo. E ainda outros negam a sua própria existência. Não existe Espírito Santo. São os modalistas. Deus é modal. Uma hora ele aparece como Pai, outra hora como Filho e outra hora como Espírito. Então nem existe o Filho, nem o Espírito Santo. É um só Deus. É só Deus mesmo se mostrando ao longo da história sobre outras roupagens. Então essas falsas doutrinas, elas são refutadas pela palavra de Deus. Nós vamos tentar, né, expor exatamente esse assunto. Por favor, passe para o próximo slide. E aí nós chegamos no primeiro questionamento da nossa lição. Nós não colocamos, evidentemente, tudo nos slides, né, detalhadamente, mas em suma nós temos a pergunta: quem é o Espírito Santo? E aqui nós temos alguns termos gregos e hebraicos para designá-lo. Primeiro, ruar,
Elohim, né? Se você quiser aprender, pelo menos memorizar isso, né? Quem sou eu para lhe ensinar, né? Não é Elohim, é Elohim, tá certo? Porque a letra H, ela é pronunciada em hebraico. Nós temos esse primeiro termo, Ruá Elohim, Ruá El, que é a abreviatura de Deus. Nós temos Ruá e Jeová, né? Nós temos, ou Yahvé, né, como alguns pronunciam. Nós temos Ruá Kodesh, né, que é o Espírito Santo tomado no seu acusativo, né? Nós temos, do ponto de vista do grego, pneumatos hagion, ou hagiu, né? Hagiu é genitivo, hagion é acusativo. Então nós temos ainda pneuma hagion também, ou só pneuma muitas vezes, né? Nós temos alguns desses termos. Evidentemente não esgotamos todos os termos. Há diversos outros termos que são referenciados tanto no Velho como no Novo Testamento, mas aí estão apenas alguns para nós. Por favor, passe aí para o próximo slide, né? Pronto, está aí para... Se alguém quiser, irmão, depois nós podemos disponibilizar esse conjunto de slides. Nós fizemos, mas não é nada inédito, nem tão assim, copyright, né? Quem quiser pode falar conosco que nós podemos compartilhar. Então chegamos ao próximo slide, por favor, né? Ainda respondendo a pergunta quem é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. Atenção, por favor. Porque ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é menor do que o Pai e menor do que o Filho. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, Pai é grandão, bota para quebrar, como a gente diz no Nordeste. O Filho, rapaz, é mais ou menos. E o Espírito Santo, não, irmãos, essa gradação não existe. Não existe. Os três são um, mas os três são iguais. Em poder, autoridade e atributos, tudo do ponto de vista da Trindade é igual. E nós temos que entender isso aqui com a definição de um homem chamado Timothy Keller, muito interessante. Ele diz que a Trindade vive por toda a eternidade de um dá glória ao outro. O pai olha para o filho e diz, tu merece a glória. Aí o filho diz, eu não, quem merece é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo diz, e o Pai é que merece a glória. E isso pela eternidade toda. Então há essa combinação, não há essa história, irmãos. Por exemplo, só parando aqui um pouquinho para a gente solidificar isso aqui, de Deus agir em dissonância com o Filho ou com o Espírito Santo. Muito pelo contrário, quando Deus pensa, o Espírito Santo já está assinando embaixo. O Filho já está dizendo, é assim que tem que ser. Os três estão em concordância plena. Estão agindo e quando agem, todos os outros concordam. Quando o filho disse, eu vou morrer, o pai disse, Isaías 53:10, ao Senhor agradou moê-lo. Foi do agrado de Deus que o filho se entregasse. O Espírito estava ressuscitando a Cristo. Nós vamos ver essa referência um pouquinho mais adiante, talvez. Então, há essa simbiose, esse entendimento prévio entre eles, irmão. Não existe discordância. Um dia eu estava numa reunião, e nós vamos falar agora do aspecto prático, nós vamos procurar sempre enfatizar isso. Eu estava numa determinada reunião, e uma irmã se levantou para entregar uma profecia. E ela se levantou e disse, porque eu sou Deus, e eu faço isso, eu faço aquilo, etc. Daqui a pouco se levanta outra irmã do outro lado e disse assim, se cale, que agora é o filho que vai falar. Não existe isso, irmão. Ambos estavam falando da carne. Aí Deus usou um vaso com muita autoridade e disse, calem-se, a minha igreja conhece a minha voz. Ambas estavam se usando da carne. Não precisa ser do diabo que estava usando, era a carne. Nós temos esse problema, nós queremos aparecer. Conheci um irmão que a igreja todinha falava em línguas, glorificava e tal. Quando se calava, aí ele começava a falar em línguas sozinho. Porque ele não queria falar no meio do povo, ele queria aparecer. Amém, meus irmãos? Vocês ficaram meio pensativos, né? Então nós temos aí a terceira pessoa com todos os atributos de Deus. Deidade, quando Safira mentiu para os apóstolos.
Ananias e Safira, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele estava falando do Espírito Santo, mas a ênfase era que o Espírito Santo também era Deus. Senhorio, dono de tudo, Senhor de tudo, onipotência, onisciência, onipresença, eternidade. Esses versículos todos são aplicados ao Espírito Santo, embora a conotação seja divina, se referem a Deus, mas estão falando do Espírito Santo. Logo, todos esses atributos são do próprio Espírito Santo também. Tá certo? Ainda temos, por favor, o próximo slide, que o Espírito Santo é coadjuvante da criação. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 1:1, no princípio era o verbo era Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Estou confundindo com João 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, ele estava naquele oceano primevo, circulando sobre a terra, mostrando o que ia criar. Quando Deus criou o homem, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus confundiu a língua em Babel, deixamos e confundamos. Era a Trindade agindo. O Espírito Santo é o inspirador dos hinos e da palavra. Olha aí, por que tem tanto hino vazio de letra hoje? É porque as pessoas não buscam a direção do Espírito Santo, estarem inspiradas, lendo a palavra, meditando e orando para poder compor. Porque que teve aquela era de ouro, 1980, 1990, onde explodiram Denise Cardoso, embaixadores de Sião, o tempo áureo de Vitorino Silva, de Luiz de Carvalho, o tempo áureo de grupos como Prisma, o tempo áureo de grupos como Projetarte. Por que aquilo ali parou? Deu aquela explosão em 1980, 1990, cada hino que a gente canta até hoje, Ademar de Campos, 1980, gente, eu tinha 10 anos. Homem de guerra, Jeová, seu nome é temido na terra. A gente canta até hoje. Por que a gente canta até hoje? Porque são hinos transcendentais que atravessaram o tempo e a gente absorveu aquela rima, né? E canta até hoje a igreja como se fosse de ontem. Você pega aí um grupo que é um pouquinho desconhecido talvez da maioria aqui, né? A Igreja Batista do Morumbi, 1986. Eu tinha 16 anos. Você bota lá no CD ou no YouTube, seja lá onde for, começa a ouvir. Disse, rapaz, gravaram essa música na semana passada, foi arranjo, qualidade musical, composição e execução. Então o que é que está faltando para as músicas? Inspiração. E quem dá inspiração é quem? O Espírito Santo de Deus. Uma irmã foi gravar um CD. Eu vou contar isso aqui para exemplo. E faltou uma faixa. Nesse tempo era aqueles discos de vinil, né? E era uma agonia para preenchê-lo todinho, né? Faltou uma faixa. E o cidadão disse assim, a senhora não tem mais nenhuma música? Eu disse, não tem mais nenhuma. Disse, olha, faça o seguinte, desça aqui, vá ali na recepção desse prédio, que o rapaz comprou uma música para a senhora na hora. A irmã desceu apressada, chegou lá, aí disse assim, olha, eu vim aqui porque está faltando uma música no meu vinil, e eu preciso completar, e etc e tal. Aí o camarada disse assim, diga aí algumas das suas músicas. A irmã começou cantando. Aí ele disse, dá para fazer, peraí, fulano, bota aí uma lapadinha aí. Compôs a música, a irmã botou no CD. Botou no vinil. Uma música dessa inspirada, irmão? É assim que são compostas muitas músicas. Pessoas que estão totalmente descompromissadas da palavra, não frequentam nenhuma igreja, não tem nenhuma comunhão com Deus. Aí lança a música e sai aquela música, aquele negócio difícil de digerir, irmão João. Que você fica assim, sabe, que musiquinha ruim, medonha. Porque não tem, irmão, essência. Nós precisamos buscar isso. O Espírito Santo é o inspirador dos hinos. O Espírito Santo é o inspirador da própria palavra. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
Era a Teofineusos que estava sobre eles, e eles não abdicavam do seu caráter, não abdicavam do que eram, mas o Espírito Santo estava impulsionando. Escreva. Aí nós abrimos a Bíblia hoje. Muitos textos desses têm 3.000 anos de história. E quando a gente abre, o Espírito Santo está falando para a gente agora. É ou não é assim? Você está nas suas lutas, nas suas dores, correndo atrás dos seus dramas, e diz assim: Senhor, fala comigo. E abre a Bíblia, e aquela história se torna realidade agora. Porque o Espírito Santo inspirou a palavra, e nós a recebemos por fé. O Espírito Santo é o ressuscitador de Cristo. Jesus disse: eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Mas ali estava uma ação do Pai, do Filho e do Espírito. O Espírito Santo estava inspirando o próprio Cristo. Aliás, a palavra pneuma, no original grego, tem exatamente esse tom. É o vento que sopra e renova a paisagem. Quando o Espírito Santo, irmão, sopra sobre uma igreja, a tendência é que essa igreja seja uma igreja viva e poderosa. Eu conheci já, através da história, igrejas apagadas pelo pecado, por uma série de outras situações. E aí se começou a fazer alguma coisa ali, a buscar a santidade, a buscar a presença de Deus, a deixar os pecados para trás, a disciplinar quem estava errado e tratar corretamente. E daqui a pouco é como se um vento soprasse. Aí na pregação a igreja recebe, no hino a igreja recebe. Jesus começa a salvar, Jesus começa a operar, Jesus começa a fazer coisas maravilhosas através do seu Espírito, porque está havendo uma renovação. O vento está soprando, e quando o vento sopra onde quer e renova a igreja do Senhor. Mas a igreja tem que anunciar por essa renovação. O Espírito Santo também é o doador da vida eterna. É o que sustenta a igreja na terra e detém o anticristo. Não é a tua sabedoria, não é o crescimento numérico da Assembleia de Deus. 40 milhões de crentes, isso não é nada, irmão. O diabo detona tudinho em poucos dias ou em poucas horas, se Deus não tiver misericórdia. Agora, como o Espírito Santo está dentro da igreja, está morando em nós, ele não pode fazer absolutamente nada, está neutralizado, até que seja tirado do meio de nós, e a própria igreja seja tirada do meio do povo. O Espírito Santo isso aqui é fantástico, eu fiz questão de inserir aqui, o impulsionador das missões. Uma igreja não sai à evangelização, por vezes é apática missão, porque está faltando a ação do Espírito Santo lá. A igreja de Antioquia era muito jovem, e nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, capítulo 13, salvo engano, do livro de Atos. Quando o Espírito Santo disse assim: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Não tinha, irmãos, um lastro financeiro, não tinha um carro bom para andar, não tinha um navio bom, que seria muito útil na época, talvez mais útil do que um carro, mas tinha o Espírito Santo. Quando aqueles homens saíram impulsionados pelo Espírito Santo, não havia força nenhuma no mundo que pudesse detê-los. Nem o Império de Roma, que era o maior império da época e poderoso para esmagar qualquer resistência. Roma esmagou países inteiros, fez terra arrasada. Mas quando Roma chegou na igreja, a igreja tinha o Espírito Santo. Levava para a arena, manda o leão comer, o sangue caía. Tem texto que fala que o povo saía batendo no peito do estádio. Era um costume. Mas quando chegava em casa dizia: aquele povo tem algo diferente. Porque é impossível alguém morrer com aquela galhardia, olhando para o céu e dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Aleluia. Estavam cheios do Espírito Santo, não temiam a morte, não temiam a perseguição, não temiam o sofrimento, não temiam problema. Nenhum crente que se acordasse na igreja primitiva naqueles tempos dizia: está difícil, não vamos alcançar, está impossível. O povo é muito duro, muito incrédulo, como muitas vezes nós damos essas desculpas. O povo só quer saber do carnaval. Jesus estava lá no carnaval, irmãos.
se o crente estiver cheio do Espírito Santo. Pastor, amigo meu que faleceu o ano passado, gostava da folia, quando não era crente. Estava lá na folia, a irmãzinha dobra a esquina, e quando dobra a esquina, vocês, os mais antigos aqui sabem, dá aquela bombinha, que puxava num cano assim, puxava a lama e jogava em cima da pessoa. A irmã dobrou a esquina, aí sai, pronto, lá vem a irmã, vamos dar um banho nela de lama. E a irmã vem se aproximando, e eles arquitetando, e a irmã vem se aproximando, e eles arquitetando. Quando a irmã chega perto deles, vai tomar um banho de lama agora. A irmã olhou assim e disse, olha, deixa eu colocar minha Bíblia num cantinho ali, e vocês podem me molhar. E aqueles homens, aqueles meninos, né, eram rapazes na época, né? Tá bom, botou a Bíblia num canto, pegou a bomba, encheu e deu um banho na irmã. Quando terminou o banho, a irmã olhou para esse que era meu amigo, que faleceu e que era pastor da igreja ali em Abreu Lima, e disse, no ano que vem, você não vai estar aí desse lado, você vai estar do lado de cá. Crente cheio com o Espírito Santo não é brincadeira não, irmão. No ano que vem, você vai estar do lado de cá. No ano seguinte, ele tinha entregue a vida a Cristo. E a trajetória dele na igreja começou. E o nome de Jesus foi glorificado. O Espírito Santo é o consolador da igreja até o arrebatamento. Crentes que estão lutando, por favor, o próximo. E servindo a Deus, estão sendo consolados pelo Espírito Santo. Ele é o nosso consolador. Além de sua divindade, devemos ressaltar que o Espírito Santo é uma pessoa. Está aqui no tópico 2.2 da nossa lição. É uma pessoa. E por que é importante nós falarmos sobre isso, irmão? Porque não é a força ativa de Deus. Ele é uma pessoa. Ele é aquele que está agindo como uma pessoa. De que forma? Ele tem vontade, ele tem inteligência, ele tem emoções, e aí estão os textos bíblicos que falam em cada um desses tópicos. Ele ensina. Jesus disse que ia enviar o Consolador que vos ensinará todas as coisas. E nós, quando lemos a sua palavra, quando estudamos a sua palavra, nós somos ensinados pelo Espírito Santo. As heresias surgem no momento em que eu me acho tão importante, tão sábio, que não preciso do Espírito Santo. Então eu chego a minhas próprias conclusões humanas, baseadas naquilo que eu penso. Quando eu entrego essas conclusões nas mãos do Espírito Santo, as coisas mudam de figura, porque vão ser interpretadas como o próprio Deus vê a situação. Então veja só, ele também fala conosco, o Espírito Santo, como eu citei aqui o versículo, apartai-me a Saulo e a Barnabé. O Espírito Santo escolheu Matias, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Foi ele que disse, esse é o homem que vai ser escolhido no lugar de Judas. Então esse ser não é uma pessoa, não é uma força ativa, um anjo, uma coisa qualquer. É uma pessoa, irmão, que age, que toma providências no meio da igreja. Nós temos também que ele guia e ama. É ele que derrama o amor de Deus no nosso coração por pessoas que seriam inamáveis. Você passa na rua, vê um cachaceiro e diz assim, você é um miserável, vale nada. Mas se o Espírito Santo estiver no teu coração, você está vendo um pregador de almas. Isso é um pregador do evangelho. Esse homem vai ganhar tantas vidas para Jesus. Esse aí, jogado na sarjeta desse jeito, porque é o Espírito Santo que coloca o amor no nosso coração. E nós amamos as pessoas piores da sociedade. A cidade de Abreu Lima era a cidade que mais tinha baixos meretrícios, como vocês queiram chamar, bordéis, do estado de Pernambuco. Era a pior cidade do estado de Pernambuco. E o Espírito Santo começou agindo ali naquela cidade, pela instrumentalidade de alguns. Aqui tem uma. Não, tá aí. De alguns dos seus servos, pela instrumentalidade de alguns dos seus servos, começou agindo naquela cidade. E daqui a pouco se converteu.
a dona do baixo meretriz, a dona do bordel. Daqui a pouco se converteu o cafetão. Daqui a pouco se converteram as meninas que vendiam o seu corpo. Daqui a pouco se converteram os clientes. Você pode andar a cidade de Abreu Lima todinha hoje. E eu estou falando de forma genérica, mas é a realidade, que eu conheço, é uma cidade que eu conheço muito bem. Não tem um bordel. Se tiver um barzinho, uma coisa besta assim. Por quê, irmãos? O Espírito Santo ensinou o povo de Deus a amar aquelas pessoas. Tem dirigente de ciclo de oração, aleluia, que eram garotas de programa naqueles bordéis. Hoje é dirigente de ciclo de oração. É assim que Deus faz. É pessoas inamáveis. É um ladrão. Os maiores, meu professor de direito, uma das matérias, disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Uma turma, ele não é evangélico, se dirigiu à turma toda e disse assim: eu vou dizer uma coisa para vocês. O Estado não recupera preso. Entra lá e sai do mesmo jeito. Agora tem uma turma que recupera preso. Ele dizendo lá, era pregação. Eu disse, quase que eu dava uma glória dentro da sala. Tem uma turma que recupera preso, é os crentes. Começa lá cantando, começa lá orando. Daqui a pouco o camarada diz: rapaz, é isso que eu quero. E tal, daqui a pouco está pregando para os familiares. É o Espírito Santo que faz isso, irmão. Do ponto de vista humano, jamais nós amaríamos essas pessoas. Nós agiríamos como alguém que vê esses vídeos que pululam na internet agora, né? No ladrão que se deu mal, diz: tome, bichinho, amostradinho. Do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista espiritual, o Espírito Santo impulsionando isso: é esse povo que a gente quer ganhar. É esse povo que a gente quer conquistar. É esse povo que a gente quer ver aos pés de Jesus. É assim que age o Espírito Santo. Ele também guia e ele intercede por nós. Não sabemos orar como convém. É uma constatação bíblica. Porque nós oramos para os nossos prazeres. Deus é o nosso Papai Noel. A gente apresenta uma lista e diz assim: eu quero. E a gente esquece de conversar com o próprio Deus. Eu me lembro de uma história de um missionário que pegou um trem e foi pregar numa cidade, numa região distante. E no meio do caminho o trem quebrou. Aí o trem quebrou e ele ficou apavorado: Senhor, como é que eu vou cumprir os meus compromissos? Senhor, e o povo que está me esperando, a agenda, aquelas urgências humanas. Aí o Espírito Santo bradou dentro do coração deles: fui eu que quebrei o trem. Foi tu, Senhor, que quebraste o trem, foi. Porque tu estás preocupado em falar para o meu povo e eu estou preocupado em falar contigo. Agora vai ficar 3 dias aqui nós, enquanto chega o conserto do trem, nós conversando aqui um com o outro. Então o Espírito Santo, irmãos, nesses momentos, ele ora conosco. Noutros momentos, a prova, a luta é tão grande que você não sabe nem o que dizer. Você só sabe balbuciar: Senhor, Senhor, Senhor. As palavras são desconexas, as frases não se conectam. Os verbos desaparecem, as concordâncias perdem o sentido. Aí o Espírito Santo fala no teu coração: eu estou contigo, vai dar tudo certo. Ao final haverá vitória. O meu nome vai ser glorificado na tua vida. Olha, irmãos, tem orações dessas que você sai da presença de Deus e parece que já recebeu a bênção. Não chegou ainda. Você só orou. A gente diz assim: só orou, né? Parece que não é nada, né? Só orou. Mas é tudo que você precisava. Então, quando você orou e se entregou nas mãos de Deus de forma tão plena, o Espírito Santo falou no teu coração, acalmou a tempestade, pacificou a tua alma. E você sai dali leve, livre, leve, solto. Ah, Jesus, parece que já chegou. Aleluia. Louvado. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. É dessa oração que você está precisando. Eu não sei como você tem orado até hoje. Não sei como você tem orado hoje, agora, esse dia, essa semana que terminou e agora já começou uma outra semana. Mas eu quero convidar você para essa jornada. Ore
com o Espírito Santo. Peça a Ele: Senhor, me guia aqui nas palavras, no que dizer. Deus não está preocupado com a tua retórica, se você vai conjugar bem os verbos. Deus está preocupado em te ouvir de uma forma sincera, plena, aberta. Senhor, estou aqui. Não é tudo, não pareço com o que dizem, não pareço com o que eu mesmo penso de mim. Me desnuda, Senhor, me diz o que tu pensas de mim. Fala comigo, ora comigo, Senhor, e a sua oração vai ser diferente. Próximo slide, por favor. 2 tópicozinhos pequenos. Como o Espírito Santo é uma pessoa, ele também se entristece. Quando nós pecamos, por exemplo, quando nós o resistimos. O irmão ia na rua e tinha um homem daqueles jogado lá no chão. E o Espírito Santo disse assim, ele contou para mim, esse irmão. Disse assim: fala de mim para esse homem. Ele está condenado. Como é que pode? Não, Senhor, vou falar nada, eu nem conheço ele. Eu não vou nem me aproximar dele. Eu vou embora ao meu caminho. Ele disse: quando eu dobrei a esquina, eu só ouvi os tiros. Chorei como criança, amargamente, porque não ouvi a voz do Espírito Santo. Então nós, irmãos, entristecemos o Espírito Santo. Ele quer por vezes nos dirigir, nos usar em situações pontuais, específicas e fundamentais. Mas a gente diz: não, eu não quero. Você quer ver o Espírito Santo triste? É com um pregador que não tem conteúdo. Ele sabe que está escalado. Ele sabe que o nome dele saiu, o irmão Rogério mandou para ele, só para usar aqui o contexto aqui da nossa igreja. Mas ele está de ombros. Vai assistir a sériezinha dele na Netflix. Vai sair com a esposa, nada contra, para tomar um sorvetinho e mergulhar na palavra que é bom. Nada. O Espírito Santo fica muito triste. O Espírito Santo fica triste com crentes que não oram. O Espírito Santo fica triste com crentes que não exercitam os dons. Ah, mas eu fui batizado há 30 anos, quando eu aceitei Jesus, lá naquele cantinho, naquela igrejinha, e nunca mais falei em línguas. E está tudo bem, tudo tranquilo. O Espírito Santo está triste, porque ele quer ver você pulsando. Ele quer ver você sempre cheio. O que é que diz o texto? A paráfrase mais usada em nossas igrejas: o fogo não se apagará. E por que o fogo não se apagava? Porque o levita estava sempre preocupado em abastecer a lamparina. Quando nós não nos preocupamos em abastecer a nossa lamparina espiritual, o fogo se apaga mesmo. A gente começa a colocar tudo quanto é variável naquele lugar e o espírito fica apagado. Ele testifica que somos filhos de Deus. Testifica com o nosso espírito: você é um filho de Deus. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, há uma certeza: o teu nome está escrito no livro da vida. E quem dá, irmãos, essa certeza é o Espírito Santo no nosso coração. Seguindo adiante, nós chegamos no terceiro ponto: o Espírito Santo na vida do cristão. E aqui, há o aspecto mais prático. Jesus prometeu aos seus seguidores, por favor, o próximo slide, que habitaria neles. Há 2 menções no capítulo 14 de João, versículo 17, versículo 23. Daí o Espírito Santo pode alcançar, como ele habita no nosso coração, ele pode alcançar os nossos pensamentos e ação, e o mais profundo do nosso ser é o nosso espírito. E estando de posse do Espírito, se é que ele é o teu Senhor, todo homem tem uma cadeira no coração. E quando você aceita Jesus, consiste em tirar o seu eu dessa cadeira e sentar Jesus nele. Se você é crente nesse nível, o Espírito Santo te domina, ou deveria te dominar. E é de lá de dentro que tem que partir, irmãos, essa movimentação. Não adianta você usar uma manga de blusa comprida, uma saia, como a gente diz aqui no Nordeste, no meio da canela, cabelo
na cintura, isso não tem nenhuma importância a priori para aquilo que Deus faz de dentro para fora. E está aí a metáfora do tabernáculo. Onde começava a construção do tabernáculo? No Santo dos Santos. De fora era a coisa mais linda, né? Devia ser um edifício monumental. Mas a coisa partia de dentro para fora. Tentar fazer, irmãos, uma reforma de fora para dentro, você não vai conseguir nada. Vai ser um crente legalista, nominal. Um seguidor de princípios, seguidor de estatutos, seguidor de preceitos. Vai ser um fariseu, em muitos casos. Agora, se partir de dentro para fora, aí a coisa muda completamente. E é nesse aspecto prático que o Espírito Santo age na vida do cristão. Por favor, o próximo slide. Ações diretas do Espírito Santo em nós. Primeiro, nos dá a certeza da salvação. Foi aquilo que terminamos de falar agora há pouco. É uma ação direta. Você é um filho de Deus, não é uma pessoa qualquer. É alguém salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. É pecador salvo pela graça. Amém? Segundo, ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito entende perfeitamente, irmão, a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. A grande questão não é você pecar, é ficar no pecado. É na prática do pecado, a prática reiterada do pecado. Porque nós somos pecadores. O próprio texto da palavra de Deus diz que se dissermos que não temos pecados, fazemos-lo mentiroso. O que nós não podemos é ficar no pecado, jogado lá no lamaçal. Tá certo? Nos inspira a orar. É Ele que nos impulsiona. Espera aí, a situação está dando errado. Desemprego chegou, era o único crente da empresa e o patrão disse está demitido. A primeira reação é o quê? Porque eu. E eu quero mudar a pergunta, por que não você? É crítico ou não é? Mas quando você pensa dessa forma, o Espírito Santo começa a trabalhar no teu coração. Já contei aqui num outro contexto, que o meu irmão tinha um patrão que gostava dos negócios meio desmantelados. E quando ele entrou na empresa, ele era gerente, e ele disse assim, olha, aqui nós temos uma prática, é que a gente usa um carro, compra um carro novo, 2 anos, um utilitário, um baúzinho, né? 2 anos. Depois vai ali na Muribeca e joga ele lá no Barreiro, vai na delegacia, dá parte, dá entrada no seguro e recebe um carro novo. Aí ele disse, olha fulano, está muito bom a sua ideia aí, mas eu sou crente. E eu não vou fazer isso. Aí o cidadão olhou para ele e disse assim, rapaz, a sua estada aqui não vai ser muito longa não. Porque a gente tem que ter gente que encarne essas ideias. Poucos dias depois, meu irmão foi demitido. 3 meses desempregado, com 2 filhos, chorando, orando, pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia. Ele não foi demitido porque era um mau gerente, porque era um mau funcionário. Ele foi demitido porque não entrou no esquema da empresa. 3 meses depois, Deus abriu uma porta para ele ganhar 3 vezes o salário que ele ganhava onde foi demitido. Então o Espírito Santo, irmãos, ele nos inspira a orar nesses momentos críticos. Está dando tudo errado, ore. Mas para eu dizer a você, você não vai se convencer. Você vai até ouvir e dizer, pastor, faz sentido. Mas não vai dobrar os joelhos. Mas o Espírito Santo vai cair sobre você e vai dizer assim, tudo que lhe resta é dobrar os joelhos e clamar. Ele vai impulsionar você a este momento de oração, a esse momento de comunhão com Deus. E a sua oração não vai ser mais um monólogo, uma lista de pedidos como eu já falei aqui. Vai ser um diálogo prazeroso. Senhor, bom é estar em tua presença, sentir a tua glória, ouvir a tua voz. E é isso que vai fazer você se sentir renovado. O Espírito Santo também nos santifica. Ele nos dá a dimensão de pecado, de erro, de tempo perdido. Hoje estamos nas redes sociais. É o povo, tudo assim, a profissão do futuro para os jovens que estão aqui é ortopedia, viu? Esse ossinho aqui, ó, de trás, ó. Todo mundo é a profissão do futuro, é psicologia, psiquiatria e ortopedia. Olha só. Aí o Espírito Santo disse, você não acha que já gastou muito tempo nas redes sociais, não? Você não orou ainda hoje. É Ele que toca no nosso coração
Aí você dá aquele, é verdade, rapaz. Já passou tempo demais. Sem esse toque, irmãos, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o mundo. Essa santificação passa a ser um objeto indesejável. Não, tal igreja faz. Deixa tal igreja fazer, irmão. Hoje os irmãos estavam escandalizados com a igreja que botou um bloco no púlpito. Imagina aqui o bloco aqui o samba aí no púlpito. Porque há igrejas que querem ser cada vez mais parecidas com o mundo. Mas o clamor da palavra é igrejas cada vez mais parecidas com Cristo. Igrejas mais cheias do Espírito Santo. Uma igreja dessa não faz diferença nenhuma. Mas aquela igreja daquela irmã que eu te falei há pouco tempo atrás faz a diferença. Que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Impacta o mundo onde vive. O Espírito Santo nos enche de poder. Atos 2 e 4, a promessa do Senhor, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder e servieis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Já falei sobre isso, vou só enfatizar, essa é uma ação direta do Espírito Santo. Ele impulsiona o crente para estar cheio de poder. E um crente cheio de poder, irmãos, ele assusta o inimigo. Eu me lembro de uma história de um demônio que se manifestou numa igreja. E os irmãos ficaram todos apavorados. Um ia lá, sai em nome de Jesus, ninguém saía. Sai em nome de nada disso. No fim disseram assim, chama a irmã fulana. Quando a irmã dobrou a esquina, o demônio falou no possesso cá, agora eu vou me embora, porque lá vem uma mulher cheia de poder. E desapareceu daquela vida. Então é assim que funciona. É uma igreja cheia de poder que faz a diferença e que impacta, que transforma, irmão, este mundo. E por último, o Espírito Santo, né, acho que é o último tópico aqui, nos ministra os seus dons espirituais. Nós temos a carência da manifestação dos dons espirituais na igreja, irmão. É uma necessidade para ontem. Irmãos, obreiros, me permita aqui, meu pastor, que sejam usados poderosamente pelo Espírito Santo. Eu tenho me preocupado muito com isso. Nós temos uma grande quantidade de irmãos doentes nas nossas igrejas, doenças graves mesmo, tá certo? Aí chega o recado, para quem tem que vir mesmo, aqui é o hospital, né? Aí, irmão, vamos orar pela irmã fulana, ela está com um câncer. Vamos orar pelo irmão fulano, ele está às portas da morte. Vamos orar pelo irmão fulano, está isso, está aquilo. E onde estão, irmãos? Os crentes. Onde estão os crentes? Já contei aqui no outro contexto que a irmã aceitou Jesus nas fazendas do deputado Paulo Guerra, muito conhecido aqui dos mais velhos, né? E aí tinha o Joaquim Guerra, tinha um bocado, e o Paulo Guerra era o mais forte deles. E a irmã aceitou Jesus, naquele tempo era de oposição total ao evangelho. E o menino dela vai, mergulha no barreiro e morre. Aí o marido chega com o menino nos braços e disse assim, olha aí o que a gente ganhou do teu Jesus. Aí agora fala aí com ele para resolver o problema. Aquela, né, desmerecimento total. A irmã pegou o menino nos braços e disse, Jesus, eu creio, Senhor, que tu podes fazer algo na vida desse menino. Eu estou contando porque uma testemunha ocular estava presente nessa situação. Jogou o menino no chão. Quando jogou, o menino saiu correndo. É disso, irmãos, que nós precisamos. Os dons serem ministrados à sua igreja. Não é para engrandecimento meu, não é para agradecimento da igreja, do nome da igreja. Lá na Seara você não sabe, um cego abriu os olhos, um paralítico se levantou da cadeira. Não, irmãos, é porque o Espírito Santo está em nós. Não são condições excludentes. Se Ele está aqui, se há necessidade, então Ele pode fazer. Está faltando alguma coisa, e eu boto a minha mão logo para cima, está faltando em mim. Mas Ele quer fazer hoje, agora. Ou não tem ninguém aqui que precise de uma intervenção dessa natureza?
Se há, irmãos, a necessidade, se o Espírito Santo de Deus é tudo isso que a gente vem dizendo até agora, então, irmãos, alguma coisa tem que acontecer. Deus não deu esse tema ao nosso pastor por acaso. Ele deu porque quer usar você que está aqui hoje como um instrumento poderoso nas mãos dele. Não sei a sua disponibilidade, não sei quem você é, mal sei o nome de alguns, não sei onde mora, mas eu sei que você é crente. Eu sei que Jesus te salvou. E se Ele te salvou, meu irmão, você está cheio dessa força poderosa. Você é mais, me permita aqui ser bem não sarcástico, mas enfático. É mais do que um crente do Antigo Testamento. É mais do que Elias. É mais do que Samuel, porque Samuel não viu nada disso. Onde é que você vê Samuel interpretando línguas? E diga aí, por favor, o versículo, capítulo e versículo. Livro, capítulo e versículo. Onde é que você viu Daniel? Menino, que homem! Que homem! Onde é que você viu Daniel estendendo as mãos para curar alguém lá em Babilônia? Não há, irmãos. Mas você foi instigado pelo Espírito Santo a fazer milagres como esses. E Ele está impactando o teu coração e dizendo: meu filho, minha filha, eu quero. Eu não sei se você quer, mas eu quero. O último slide, por favor, a conclusão. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus. E é por isso que o louvamos. O adoramos e lhe somos gratos pela sua obra em nossas vidas. Lançamos as bases. O evento está só começando. Vai ter muita coisa aí para frente. E eu não estou preocupado se você vai pular aqui hoje. Eu não vim preocupado se você ia rodopiar. Eu estou só preocupado que você ouça o Espírito Santo falando para você. Se isso acontecer, pouco a pouco, coisas tremendas vão acontecer ao longo dessa semana. Quem sabe, irmãos, coisas tremendas ainda hoje na tua própria casa. Ainda hoje aqui nessa reunião. É o Senhor que está falando conosco. É Deus que está tocando no nosso coração e dizendo: você está só na margem. Você molhou apenas os artérios. Há um rio imenso para você mergulhar. Oh, alabaracama, lacabachuri mahalacamai. Há um rio profundo, caudaloso e maravilhoso para a sua vida. Se você nesta manhã se dispuser a estar nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Deus estava falando comigo durante a semana e dizendo: diga para o meu povo, é tempo de a seara, só para usar aqui a ênfase da igreja em que estamos, ser usada por Deus poderosamente. Há um caldo crítico de conhecimento, de tempo. Nós já não somos uma igreja tão recente. Nós estamos no 5º ano. E já é tempo, irmãos, de Deus fazer coisas grandes a partir de nós. Eu sei que você tem uma história lá para trás, como eu tenho também. Eu fiquei 50 anos, 50 e poucos anos numa mesma igreja. Mas é tempo de Deus fazer coisas novas a partir daqui. Não sei se você nesta noite recebe a minha oração. Nesta manhã, digo, recebe a minha oração. Mas eu vou orar agora. E vou entregar tudo aquilo que eu falei nas mãos de Deus. Vou entregar você. Vou entregar a sua vida. E Deus vai fazer coisas grandes através de você e em você. Pai, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu nome nesta manhã, Senhor. Como falamos de forma objetiva e sistemática a tua palavra. A tua igreja está aqui, os teus servos estão aqui, as tuas servas estão aqui. O povo que te adora, o povo que te clama, o povo que é a habitação do teu Espírito, Senhor.
E nesta hora, nós te pedimos, Senhor, manda algo novo para esta igreja, para este povo, para os teus servos que hoje vieram aqui atender ao teu chamado. E aquilo que falamos, Senhor, não caia no esquecimento, mas seja abordado de forma prática na vida de cada um de nós. Que as mãos, Senhor, que hoje se erguem para ti, sejam usadas com grande poder. Que o intelecto que se coloca diante das tuas mãos, ó Senhor, tu és o mesmo, aquele que encheste a tua igreja em Jerusalém. Enche o teu povo nesta manhã. Faz, Senhor, coisas grandes. Que o teu povo sinta a tua glória, sinta o poder que o teu Espírito Santo tem, e que seja direcionado, Senhor, a fazer coisas grandes para ti, Deus. Nós te adoramos nesta manhã, nós bendizemos o teu nome, e tudo isto te pedimos em nome do teu amado Filho Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.